jungle. Bom dia, eu sou a Jennifer e hoje nós vamos fazer o exercício 2 da AV1. Então, o enunciado ele pede para a gente fazer um programa onde o usuário ele vai digitar 5 números em um vetor. Depois disso, vai digitar um número para procurar dentro daquele vetor. O programa deve informar se o número existe ou não. Se ele existir, vai informar o índice. Então, eu já deixei aqui uma base pronta para ficar um pouco mais rápido o vídeo. Então, a gente tem essas 3 bibliotecas iniciais, que é o Include, Studio H, que a gente usa para poder incluir esse printf e o scanf. Essa segunda biblioteca a gente utiliza para o system, então tanto esse system CLS quanto o system pause, e esse daqui é para símbolos e acentos, ok? A gente sempre inicia todos os programas com esse int main, que é o padrão, é o início de qualquer programa, e a gente vai declarar as nossas variáveis. Então, a nossa primeira variável é o nosso vetor, que a gente chamou de números, e a gente colocou aqui o tamanho dele, que no caso foi 5. A gente tem aqui o i, vai ser, a gente vai utilizando aqui os nossos índices, e a gente também tem o número de pesquisa, que é o número que o usuário vai pesquisar. A gente utiliza um pouco mais abaixo. Essa segunda função, ela vai ser para configurar também o nosso programa na linguagem de português. Então, seguindo aqui as nossas normas, como acentuação, e enfim. A gente começa com um printf, a gente pede para o usuário digitar 5 números. O que é esse printf? O printf é basicamente o que vai aparecer na tela, é a mensagem para o nosso usuário entender o que ele precisa fazer. Aqui você pode escrever absolutamente qualquer coisa que você queira que apareça. Depois de você digitar a mensagem do usuário, você vai aplicar o for. O for, ele tem algumas condições, então, a inicialização, então o nosso i começa valendo 0, depois ele vai fazer uma condição, então o i ele é igual ou menor do que 4, então se ele for igual ou menor do que 4, ele vai incrementar. Por que 4? Esse daqui é o nosso índice. 0, 1, 2, 3, 4. O índice ele sempre começa pelo 0. Então, aqui são 5 índices, mas o índice final é 4, ok? Então, enquanto ele for igual ou menor do que 4, ele vai incrementar. O scanf, ele vai armazenar o que a gente está digitando. Então, o porcentagem D a gente utiliza para números inteiros. E aqui a gente traz o nosso vetor. Então, a gente vai digitando e basicamente substituindo esse izinho pelo número que você digitou. E ele vai guardando o que nós estamos digitando. Esse System CLS, ele é um detalhe, você não precisa necessariamente utilizar, inclusive eu vou comentar agora, mas já explicando, ele limpa a tela. Então, você vai fazer essa primeira parte, ele vai limpar a sua tela, então ele vai tirar tudo aquilo que estava aparecendo para o usuário para aparecer a segunda parte. Isso também é uma questão visual, não é obrigatório. Aqui a gente tem o nosso printf novamente. Então, o segundo comando que a gente vai dar para o nosso usuário é digite um número para pesquisar. Então, o usuário, ele digitou 5 números, ele escolheu 5 números que a gente armazenou no nosso vetor, e agora ele vai digitar um deles, qualquer um. Então, aqui o teclado lê, né? A gente vai ler o número inteiro, que vai ser o nosso número de pesquisa. Guardou essa informação. E aí, agora a gente tem que fazer uma condição para saber se esse número pesquisado está dentro desse vetor que a gente armazenou. Então, a gente usa mais uma vez o for. Ele é a mesma base que eu já expliquei anteriormente. E a gente aplica um if. O que significa o if? Se. Ele também é uma condição, né? Então, se o números i, ou seja, o nosso vetor, um dos números do nosso vetor for igual ao nosso número de pesquisa, que foi o número que o usuário digitou aqui. Se ele for igual, a gente dá um printf novamente, que é
última mensagem, que é encontrado no índice e o número do índice, ok? E aqui o System Pause, que é também para finalizar o nosso programa. Vamos rodar? Eu vou colocar números iguais. 0, só para ser mais rápido. E aqui o 0, ou seja, índice encontrado, número encontrado no índice 4. Por quê? Começou com 0, 1, 2, 3, 4. Só que aqui a gente tem um problema. Eu vou rodar pela segunda vez para mostrar qual é o nosso problema, que é, vou digitar números totalmente aleatórios. E aqui, esse número, ele não existe dentro do nosso índice, mas não aparece nada. Então, vamos solucionar esse problema. Código atualizado, está tudo comentado para a gente ir explicando parte por parte. A gente vai utilizar uma variável chamada bol, que seria a nossa variável booleana. Para você utilizar a opção booleana, você tem que fazer um novo include, que é esse daqui, include studbol.h, ok? Então, a gente começa aqui nas nossas declarações das variáveis, a gente vai declarar também uma chamada bol, e a gente vai chamar de encontrou, porque significa que a gente encontrou o valor que nós estávamos pesquisando dentro daquele índice. Mas pode ser absolutamente qualquer nome, que é só o nome da variável. Ok, essa primeira parte aqui a gente já explicou. Quando a gente chega aqui, no número a pesquisar, a gente vai incluir de novo essa variável aqui. Então, vamos apagar o comentário e deixá-la como uma variável. Aqui a gente tem que o encontrou é igual a falso. Por que que a gente declara assim? A gente deixa desse modo porque a gente ainda não encontrou, vai ser a primeira vez que a gente vai pesquisar, então digamos que é para a gente zerar qualquer número que a gente teria armazenado, porque se eu coloco aqui que é verdadeiro no início, verdadeiro, talvez ele possa, enfim, trazer já um outro número de um modo incorreto. Então, a gente inicia falando que é falso, a gente ainda não tem nenhum tipo de número aqui armazenado, ok? Então, a gente vai fazer o nosso for, que é a nossa condição, e aí sim a gente vai declarar se a gente encontrou ou não. Então, a gente declara que a gente encontrou se isso daqui, né, for verdadeiro, que é o nosso if. Ok, nós encontramos o nosso número dentro daquele índice que a gente pesquisou, e aqui ele declarou que foi true, ou seja, que foi verdadeiro. Mas e se a gente não encontrar? Esse é o problema que a gente estava enfrentando na primeira parte do programa sem a booleana. Então, a gente vai fazer um novo if. Aqui nesse novo if é super simples. A gente declara com esse ponto de exclamação. O que é esse ponto de exclamação? Ele é ao contrário. Então, ele vai inverter o valor que a gente tinha aqui na nossa variável. Então, se era verdadeiro, ficou falso. Se era falso, ficou verdadeiro. Então, aqui, basicamente, a gente está falando o quê? Não encontrou. Ou seja, a gente digitou 5 índices. 1, 2, 3, 4, 7. E aí, o número de pesquisa foi 9. Então, a gente não encontrou o número 9 dentro desse índice. Ok? Como a gente não encontrou, a gente vai ter uma última mensagem, um último printf, que é número não encontrado. Coloquei até uma carinha aqui de triste, porque não foi dessa vez. E aqui o System Pause, novamente, para a gente finalizar. Aqui o System CLS, eu já não deixei ele como comentado, porque eu quero que o usuário digite os índices e limpe a tela. Você pode colocar em absolutamente qualquer parte que você queira do programa, ou simplesmente fazer com que ele não exista. Então, vamos rodar para testar. Encontrei um erro. Desculpa, esqueci de apagar o texto.
Ok, agora vai. Então, vamos digitar números aleatórios. Viu? Ele apagou, então o usuário não sabe mais o que estava lá, e ele vai digitar um número novo. E o número não foi encontrado. Vamos rodar de um modo positivo, apesar da gente já ter visto, mas para testarmos o resultado final. 2 e 3. Então, o número 3 foi encontrado no índice 2 e 3. Então, espero que tenha ficado claro. Lembrando que, basicamente, essa opção de booleana, ele tem sempre dois valores, verdadeiro ou falso.